Olá, está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Conheça os direitos de pessoas que têm o nome inscrito em cadastros de devedores. Atenção, motorista! Nem sempre você precisa pagar uma multa de trânsito. Ela pode se tornar uma simples advertência. Direito dos viajantes. A advogada especialista explica em detalhes as novas regras para viagens aéreas no país. Quem decide entregar o filho para outra família pode escolher com quem ele vai ficar. Entenda a adoção consensual. Novidade na Justiça Mineira agiliza processos, a intimação por telefone. E mais, acompanhe os quadros do programa que explicam termos jurídicos e contam histórias das comarcas mineiras e curiosidades do judiciário. Fique com a gente, o Justiça em Questão começa agora. Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Os juizados especiais da comarca de Belo Horizonte já estão fazendo intimações por telefone. A ferramenta agiliza a comunicação entre a justiça e as pessoas envolvidas em processos, reduz o tempo de andamento deles e ainda traz economia. Acompanhe. Imagine que o telefone toca e que, ao atender, você seja convocado para comparecer como parte ou testemunha em uma audiência judicial. Bom dia, gostaria de falar com o senhor Laerte Fernandes. Isso já é realidade em alguns processos tramitando na comarca de Belo Horizonte. O Intimafone, sistema de intimação por telefone, já está autorizado a funcionar na capital desde novembro de 2016. O desembargador Gilson Soares Lemes explica como é o funcionamento da ferramenta tecnológica, conforme orientações da Portaria Conjunta 603 de 2017. Há um cadastro, então, do telefone da parte ou da testemunha junto ao juizado especial e o servidor, então, entrará em contato com essa pessoa, identificando-se que trata de um servidor da Justiça, pedindo dados pessoais da parte ou da testemunha para comprovar que se trata realmente daquela pessoa. Então, fará a leitura do ato processual e intimará, então, essa pessoa. Inicialmente, o Intimafone será utilizado nos processos em tramitação nos juizados especiais cíveis, criminais e da Fazenda Pública na capital. Na expansão para as comarcas do interior, o sistema será implantado gradativamente nos próximos meses. No Juizado Especial de Trânsito, as intimações são feitas durante todo o dia, de segunda a sexta. Uma pessoa é designada para cuidar exclusivamente das ligações, que tornaram o trabalho mais prático e econômico. Antes a gente teria que emitir toda a correspondência, era a cartinha que tem, que ela é um pouco mais cara do que uma carta comum, porque tem que ter a identificação de quem recebe ela. Então, é muito mais custoso para o tribunal a correspondência do que um simples telefonema. A intimação por telefone, ela é mais ágil, ela é mais segura e é válida como as outras e é uma intimação de baixo custo. Razão pela qual a adoção dessa intimação vai facilitar para as partes, para o tribunal e terá, com certeza, uma economia processual e uma economia financeira. A equipe se empenha em levantar todos os dados, pois sem eles seria preciso fazer um trabalho de detetive. Se não está no sistema os dados cadastrados, aí a gente perde pouco de tempo, às vezes até muito tempo. A gente tem que pegar desde o início todo o processo, toda a documentação juntada. Muitas vezes consta em boletim de ocorrência, a parte não se atém, não coloca na inicial, não informa, mas está no boletim de ocorrência. Pode ser em nota fiscal também, que consta telefone. Então, assim, a gente tem que fazer um trabalho de investigação. De posse dos dados, a intimação por telefone será gravada, identificada e arquivada em formato digital. Por um período de 12 meses, ela ficará disponível para consulta pelas partes, advogados, Defensoria Pública ou Ministério Público. Confira o giro de decisões do Tribunal Mineiro e das comarcas do Estado. Em Patrocínio, no Alto Paranaíba, um empresário que promovia rinhas de galo foi condenado a pagar indenização por dano moral ambiental. Como defesa, o réu alegou que a prática estaria protegida pela Constituição como manifestação cultural. O juiz Valnei Diniz não concordou, já que as brigas causam sofrimento às aves e até morte. Ele determinou que o empresário pague R$30 mil a entidades de proteção do meio ambiente. Uma mulher que teve o cartão clonado ganhou direito à indenização por parte do Banco do Brasil, onde era correntista.
Em novembro de 2014, ela percebeu no extrato da conta débitos de compras que não fez e questionou o banco. A instituição alegou que a senha dela teria sido usada nas transações e, por isso, não iria repor os gastos. Em análise de recurso, os desembargadores concluíram que o banco não provou que as compras foram feitas pela correntista. Eles determinaram o pagamento de R$ 32.700 por danos morais e materiais. Em Belo Horizonte, uma transexual ganhou o direito de ter o nome e o gênero alterados nos documentos. Quando nasceu, o registro feito em certidão foi do sexo masculino, mas desde cedo ela se identificava como mulher. Após uma cirurgia de redesignação sexual, a cidadã pediu na justiça a alteração, alegando que se sentia constrangida ao apresentar os documentos. O juiz José Eustáquio Lucas Pereira reconheceu o direito e determinou que as alterações fossem registradas em cartório. No próximo bloco, em tempos de crise financeira, conheça os direitos das pessoas que têm o nome inscrito em cadastros de devedores. Voltamos em instantes. O Justiça em Questão está de volta, agora para falar sobre a lei que protege quem está com o nome sujo na praça. Quem não consegue crédito para fazer compras ou contratações por estar devendo, não pode ter negado o acesso a serviços essenciais, como o fornecimento de água e energia, por exemplo. Pagar uma conta em atraso é algo bem comum, seja por esquecimento ou mesmo por um descontrole financeiro. Mas essa situação pode levar o consumidor a ter o nome negativado nos bancos de dados de crédito. O banco de dados ele funciona como uma ferramenta para o fornecedor, o prestador de serviço, utilizar para concessão ou não de um crédito ou a prestação do serviço. Ele está regulado pelo artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor e o consumidor ele pode ser inscrito no dia seguinte após o vencimento da dívida. Suponhamos, você tem uma dívida que venceu no dia 20 de março de 2017. A partir do dia 21 de março de 2017, depois de devidamente notificado, aquele consumidor ele pode ser inscrito no banco de devedores. O prazo para a inscrição do nome no cadastro negativo começa após o primeiro dia do vencimento, mas a inclusão pode acontecer até a prescrição da dívida. Ele tem um prazo de 5 anos, né, que hoje é o prazo legal, 5 anos a contar da data do vencimento e não da inscrição, para ele poder fazer aquele registro. Então, esse registro que venceu, ou esse débito que venceu no dia 20 de março de 2017, ele poderá ser registrado até o dia 19 de março de 2022, por exemplo. Ao ser negativado, o consumidor pode ter o crédito de financiamentos ou compras a prazo negados, mas não pode ser impedido de contratar serviços essenciais, como água ou energia. Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o impedimento poderia ser considerado uma afronta à dignidade da pessoa humana e estaria incompatível com os princípios do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo que verificado que o consumidor tenha um ou mais registros, o fornecedor pode entender que não, ele vai ser um bom pagador e eu vou fazer aquela contratação. Ele não priva completamente o consumidor de fazer contratações. Para saber a situação cadastral, o cidadão pode procurar a Câmara de Dirigentes Lojistas da região onde mora, com os documentos pessoais em mãos. A consulta é gratuita. O Justiça em Questão abre um canal direto entre estudantes e magistrados, onde alunos perguntam e os mestres da Justiça respondem. É hora do Aulão de Direito. Oi, meu nome é Antônio. Poderia-se dizer que haveria enriquecimento ilícito do INSS no caso da desaposentação, que foi considerada inconstitucional pelo STF? Obrigado. Olá, Antônio, tudo bem? Respondendo à sua dúvida se houve enriquecimento ilícito por parte do INSS no caso do julgamento da desaposentação, eu entendo que não. Foi um julgamento depois de anos de discussão pelo Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal entendeu a não possibilidade da desaposentação. Então, por conta disso, juridicamente falando, não houve enriquecimento ilícito do INSS. Porém, a discussão que se tem é se o INSS, se o cidadão
ele teria direito à desaposentação por conta de já ter se aposentado, continuar trabalhando e ao continuar trabalhando contribui para a Previdência Social, se ele poderia pedir novamente uma nova aposentadoria. O Supremo disse que não, eu entendo que foi um julgamento equivocado do Supremo Tribunal Federal, porque esse instituto remonta a um instituto já antigo, que não existe mais no direito brasileiro, que é o do pecúlio, ou seja, aquelas pessoas que pagavam contribuição social e depois que se aposentavam e aí paravam depois de trabalhar também, pegavam aquele dinheiro da contribuição social. Porém, é importante dizer que ainda está pairando sobre o Supremo Tribunal Federal a possibilidade de as pessoas que receberam dinheiro da desaposentação pelo INSS têm que devolver esse dinheiro. O Supremo ainda tem que julgar os embargos de declaração, mas eu entendo que não tenha que devolver esse dinheiro, porque primeiro que as pessoas receberam de boa fé, segundo que receberam através de uma decisão judicial. E terceiro, que são verbas de caráter alimentar e são irrepetíveis, então não tem necessariamente que devolver, tá bom? Um abraço. Você pode sugerir o tema para o Aulão de Direito. Mande um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br e saiba mais como participar deste quadro. O desenvolvimento da criança e do adolescente e uma convivência familiar sadia são os principais objetivos da adoção, previstos na Constituição brasileira. Mas qual deve ser o procedimento? Eu conversei com um magistrado do Direito de Família que explicou sobre a adoção consensual. Bom, normalmente você entende por adoção consensual aquela em que os pais biológicos não se opõem ao pedido de adoção. Seja porque eles entregaram voluntariamente a criança para a família que está postulando a adoção, seja por razões diversas, eles concordam com o pedido e não se opõem. E a chamada adoção convencional, normalmente é aquela em que você tem um processo de adoção litigioso, inclusive com destituição do poder familiar dos pais biológicos, e ao final o juiz, mediante uma sentença, ele decreta a adoção e extingue o poder familiar. A adoção consensual, ela é mais comum do que se pensa, principalmente no interior do país, onde há muitas relações de informalidade entre as pessoas. Que casos são esses? É aquele caso, por exemplo, da pessoa que às vezes trabalhou por anos a fio numa casa de família, a pessoa vem engravidar e depois entrega a criança para os seus patrões criarem. É aquele caso daquela mãe que, desesperada com a gravidez inesperada, procura uma pessoa amiga, uma madrinha, um conhecido, diz que não quer mais ou que não deseja criar o filho que vai nascer, e esta terceira pessoa, então, sabedora de uma família que está querendo adotar uma criança, põe em contato a mãe com os futuros adotantes. Então, são situações múltiplas que podem vir a acontecer. Isso não é uma regra, não necessariamente. O que se busca olhar em se tratando de processo de adoção, antes da existência de laços biológicos, é o princípio do melhor interesse da criança. Pode acontecer casos em que a criança tem um vínculo com a família biológica, às vezes, ou melhor, com a família que está postulando a adoção, às vezes até um vínculo de sangue. Muitas crianças, às vezes, são criadas por parentes, por tios, por primos, criam laços socioafetivos com esses primos, com esses tios, que posteriormente vêm postular a adoção desta criança. A adoção consensual ela é válida perante a lei? A adoção consensual, desde que ela atenda os requisitos, desde que ela atenda a prevalência do interesse do menor, desde que ela não esteja encobrindo nenhum ato ilícito e desde que a vontade das partes esteja manifestada sem qualquer vício, sem qualquer mácula, sem qualquer coação ou qualquer outra espécie de ato repugnante, ela é válida. Ela vai transcorrer no Poder Judiciário, ela tem que ser feita perante um juiz, vão ser feitos estudos multidisciplinares, vai ser averiguado como é que essa criança chegou até essa família substituta, ou seja, como essa criança chegou até a família dos adotantes, né? Isso vai ter todo um trabalho realmente de pesquisa dos técnicos do Poder Judiciário para apurar a realidade dos fatos, e se constatar que essa realidade dos fatos não traz em si nenhuma ilegalidade, nenhuma irregularidade, essa adoção é decretada pelo juiz e é válida. E quais procedimentos legais uma gestante deve observar caso ela deseje entregar esse filho para adoção? Eu penso que a gestante
E o eventual pai biológico, se eles não desejarem criar a criança, se eles entenderem que eles não estão aptos para exercer a paternidade, eles devem procurar as autoridades constituídas. Devem procurar o Poder Judiciário, procurar o CRAS, o CREAS, a Secretaria Municipal de Assistência Social, o Conselho Tutelar e declarar o seu desejo de entregar a criança para adoção. Porque assim que essa criança for nascer, ela vai ser encaminhada ao Poder Judiciário. E mais, mesmo na própria maternidade, se logo após o parto a mãe conclui que não tem condições de criar o filho, ela e o pai, então, podem procurar o serviço social do hospital, o serviço psicológico da maternidade, declarar sua vontade que estes órgãos vão entrar em contato com o Poder Judiciário e a criança vai ser encaminhada para uma futura família substituta. No próximo bloco, entenda as mudanças nas novas regras para as viagens aéreas no país. E saiba quando uma multa de trânsito pode ser transformada em uma simples advertência. Fique com a gente, Justiça em Questão volta já. Você está no Justiça em Questão, que ouviu uma advogada especialista sobre as mudanças nas normas de viagens aéreas nacionais. As novas regras ditadas pela ANAC em dezembro do ano passado desagradaram passageiros e órgãos de defesa do consumidor. As regras passaram a valer para bilhetes adquiridos a partir de 14 de março deste ano. Luciana Ateniense, advogada especialista em direito do turismo, chegou a participar em Brasília de 3 reuniões da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, para discutir as propostas. Essa resolução 400 da ANAC teve um estudo amplo. Desde 2013, a ANAC convocou algumas entidades civis de defesa do consumidor e companhias aéreas. As mudanças não refletiram, de fato, benefícios para o consumidor. Teve algumas mudanças boas? Sim, tiveram, mas outras, a ANAC ela queria determinar alguns pontos em que teria um conflito com o próprio Código de Defesa do Consumidor. As novas regras impostas pela ANAC vão impactar diretamente no direito do cidadão. Nós viemos ao aeroporto de Confins, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, para saber se os passageiros estão por dentro dessas mudanças. Eu não estou ainda por dentro de todas as mudanças. O que eu tenho mais é em relação à franquia de bagagens. Você vai ter que pagar para despachar sua bagagem. O fim da franquia de bagagens, possibilitando a cobrança para despachar as malas, virou motivo de ação judicial. A Justiça Federal de São Paulo concedeu uma liminar suspendendo a cobrança. O juiz da 22ª Vara Civil Federal de São Paulo considerou que cobrar pelas bagagens contraria o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, além de ferir a Constituição por promover a perda de direitos já adquiridos pelos consumidores. A medida cautelar continuava valendo até o fechamento dessa reportagem. Tem que manter essa decisão, porque o artigo 734 do Código Civil, o transporte de pessoas inclui não só a bagagem como pessoas. E no momento em que a ANAC estipula isso, ela está rasgando o Código de Defesa do Consumidor, ela está indo contra o Código Civil, porque ela coloca, não, agora o transporte é só de pessoas. Se ele quiser despachar, ele tem que pagar. Então, torna-se uma venda casada. O gerente de projetos, Pedro Arruda, viaja bastante pelo Brasil e tem outra preocupação. Eu gostaria de saber como é que ficou a questão da assistência material por parte da empresa quando o voo não é realizado. A assistência material aos passageiros envolve direito à comunicação, alimentação e hospedagem. A advogada explica qual é a mudança prevista em relação à hospedagem. Ela estipulou o seguinte: hospedagem só se for pernoite. Isso foi um retrocesso. Quando a gente fala de hospedagem, a gente pensa muito em pernoite, mas aqui no Brasil não. Nós temos até a questão geográfica, esses voos que, às vezes, em cidades que não têm inúmeros voos para endossar esse bilhete para um voo próximo, há cidades que não têm um voo tão próximo.
E ele tem que ter um descanso, porque não foi ele que causou esse dano. Quem impôs foi a companhia aérea. Também, de acordo com a resolução, erros de grafia na passagem devem ser retificados imediatamente e não podem ser motivo para impedir o consumidor de embarcar. Em caso de compra de passagem pela internet, o cidadão também terá direito ao arrependimento, no prazo máximo de 7 dias contados da data da compra, conforme determina o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Para o passageiro que compareceu no horário e teve seu embarque negado, a compensação deve ser feita imediatamente, em espécie, por meio de transferência bancária ou voucher. De acordo com a advogada, o suporte adequado da empresa pode evitar diversas ações judiciais. O turista, ele não quer ajuizar a ação. Ele não quer, ele quer usufruir a viagem. Ele só queria que a empresa aérea tivesse aquela contraprestação em que foi garantido um voo no horário e que transportasse não só ele, mas a bagagem com segurança. O mapa das comarcas de hoje apresenta a comarca de Itabira, cidade de riquezas naturais e berço do poeta Carlos Drummond de Andrade. Passabém, Santa Maria de Itabira e Itambé do Mato Dentro são municípios que fazem parte da comarca. Conheça outros detalhes e curiosidades. Alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. Os famosos versos do poeta itabirano Carlos Drummond de Andrade mostram qual é a principal fonte de renda do município. A cidade de ferro, como Itabira é conhecida, foi a segunda que mais arrecadou com a exploração de minérios no Brasil durante o primeiro semestre de 2016. Os tributos recolhidos por causa da atividade renderam ao município mais de 120 milhões de reais. Outro destaque na comarca é o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário. 6 juízes cuidam dos processos na região, composta por 4 municípios e 130 mil habitantes. Em 2016, os magistrados montaram uma força-tarefa para agilizar o trabalho. Realizaram quase 3 mil audiências e concluíram cerca de 10 mil ações. Em 2017, além de manter o compromisso em resolver os conflitos, o Judiciário também se preocupou em proporcionar uma mudança social. Em janeiro, os cidadãos que estão cumprindo pena no presídio de Itabira receberam um anexo da Escola Estadual Dona Eleonora. A obra do anexo escolar foi custeada pela Justiça Mineira, por empresários e moradores da comarca. Os presos também contribuíram e ajudaram na construção do prédio. Os alunos poderão terminar os estudos e terão a oportunidade de começar uma vida nova após o cumprimento da pena. O assunto agora é voltado para os motoristas. Sabia que algumas infrações de trânsito mais leves, punidas com multa, podem ser convertidas em advertência escrita? Conheça as condições para fazer esse pedido. Se você não é de cometer infrações de trânsito, parabéns! Você tem a chance de pedir, caso seja multado, que a sua multa seja transformada em uma advertência escrita. Para o pedido, é preciso atender a alguns requisitos. Ela tem que ter um prontuário sem infrações. Ela não pode nem ter cometido infrações graves ou gravíssimas nos últimos 12 meses e não pode ser reincidente no mesmo tipo de infração que ela está pedindo advertência. Essa possibilidade está descrita no Código de Trânsito Brasileiro, regulamentada por uma portaria, mas o pedido só vale para algumas situações. Por exemplo, a multa por conduzir motocicleta com calçado inadequado, que é a que a gente mais concede advertência é essa, o que tem maior número de pedidos é essa. Dirigir sem atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, conduzir veículos sem documento de porte obrigatório. Essas 3 são as que mais têm solicitações de advertência. De acordo com estatísticas da Polícia Civil de Minas Gerais, as infrações gravíssimas, graves, leves e médias vêm diminuindo em Minas Gerais desde 2015. Entre as infrações leves e médias, as mais frequentes consistem em dirigir sem os documentos de porte obrigatório e exceder a velocidade permitida em até 20%. Infrações que atrapalhem a fluidez do trânsito e a segurança, como estacionar em fila dupla ou fazer retorno em local proibido, não permitem o pedido de advertência.
O prazo para entrar com esse pedido é de 15 dias após o recebimento da notificação, mediante a apresentação dos seguintes documentos: a notificação, se ela tiver recebido, ou então ela pode imprimir no site do Detran os dados lá da infração e a carteira de habilitação dela. Ela faz um requerimento escrito solicitando que aquela infração seja convertida em advertência. Junta a carteira de habilitação e junta os dados da notificação e entrega no Detran, e pode ser pelo correio também, e se for no interior, nas delegacias de trânsito. Se o pedido de aplicação de advertência for aceito, o motorista não precisará pagar a multa e nem terá os pontos lançados na carteira. Na capital mineira, a resposta ao pedido é dada em aproximadamente 60 dias no site do Detran. O Justiça em Questão continua na internet. Você pode visitar a página do programa no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acesse tjmg.jus.br e clique na área Imprensa. As reportagens desta e de outras edições também podem ser vistas no endereço youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.